Boa noite. Hoje eu vim aqui, né, fazer essa live com a comadre Marina, ela já vai chegar, e a gente vai contar sobre o nascimento do Ícaro, que foi um plano de parto domiciliar. Iniciamos, né, com esse planejamento e no final foi necessário uma cesárea, né? Então a Marina e eu vamos contar como é que foi esse processo. Ela vai dar o relato dela, os sentimentos dela, né? Como ela sentiu tudo isso, como ela viveu tudo isso. E é um relato de nascimento muito lindo, muito poderoso, muito potente, né? E que traz muitos aprendizados para nós. Então, deixa eu ver aqui. Marina, pode. Ela pediu aqui para entrar. Vamos entrar com a minha amiga, comadre Marina, mãe do Ícaro, filho do Serginho, que é o Oi, companheiro. boa noite. Oi, Marina, que bom que tu aceitou o convite. Eu que agradeço, Ju. Obrigada pelo convite. Sim, vamos contar essa história linda de superação, né? E de também falar de todas as emoções envolvidas no processo, né? Como é que tu sentiu tudo Sim, isso? Isso vai acrescentar bastante para as mães que estão se preparando para o parto, né? Que às vezes precisam mudar os rumos também dos seus planos. Então, a tua história ela serve como um caminho, né, para as pessoas abandonar o controle, né, de tudo. Tem que sim. e sentir o que precisa sentir, né? Então a gente vai ouvir então teu relato, né? Como é que foi o início da gravidez, né? Como é que foi estar grávida? Conta aí para nós. Te apresenta, claro, né? Certo. Eu sou a Marina, eu sou mãe do Ícaro. Ele fez agora um aninho, foi em outubro. E eu fiquei grávida bem no começo da pandemia, né? Foi bastante intensa a minha gestação, até por conta disso. Eu não planejei real, assim, o Ícaro, mas eu tinha uma vontadezinha lá dentro. Eu vinha passando por uns problemas em relação ao meu útero, eu até acreditava que não tinha condições de engravidar, e acabou acontecendo. E foi maravilhoso, eu me senti muito realizada, projetei muitas coisas ali, eu acho. Foi muito romântica para mim o engravidar, o início da gestação. E eu nunca tive dúvidas, eu sempre tive essa vontade de ter uma gestação e ter ela acompanhada por ti. A gente já se conhecia, eu via o teu trato com as gestantes, eu achava maravilhoso. Sempre foi o meu desejo ter esse acompanhamento feito por ti. E logo nisso a gente já se conectou, né? Minha mãe falou contigo, a gente já começou a se encontrar. Mas foi bem inesperado, assim, foi muito intenso, né? Todo começo de gestação deve ser, assim, para todas as mulheres, intenso, muitas descobertas, muitas reflexões, né? O que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer? Vou criar uma criança. Ao mesmo tempo, toda aquela energia boa, né? De início de uma coisa que tu não sabe ainda que vai acontecer, que é maravilhoso também. Foi bem intenso, eu acho que essa é a palavra. Sim, e vai revisitando também a tua infância, a criança que tu foi, né? A gente vai Sim, também para isso, para poder elaborando todos os sentimentos que vêm. Enfim, imagina aquele contexto de pandemia foi bem tenso, né? Isolamento, não poder interagir com as pessoas, né? E, e de fato, assim, a maternidade, ela é algo muito lindo, transformador, mas é algo muito forte também e desafiador, né? Que nos faz amadurecer muito rápido. Então, a gente era uma menina, adolescente, jovem, que se preocupava só consigo mesma, né? E de repente tu tem uma família para dar conta, está grávida, numa situação de pandemia, né? Então tudo isso
é assustador também ao mesmo tempo. E tem também toda uma questão social que romantiza muito a maternidade, né? De uma forma muito lúdica. E, de fato, a gestação é uma parte mais lúdica do processo. É uma parte mais de encantamento. É natural que seja assim, né? Então, a gente vai do encantamento para acordar, né, para a realidade depois que o bebê nasce. Né? Então, a gente Sim. vai chegar nessa parte. Mas tem toda uma atmosfera de encantamento, de beleza, né? E às vezes a sociedade nem permite que a gente até se sente culpada de sentir alguma coisa diferente, não é? Sim, com certeza. Existe uma expectativa, né, de que tu esteja feliz, esteja plena, né, transbordando aquela coisa. Sim, e daí como é que foi o teu emocional na gestação, assim, como foi para ti altos e baixos, como é que foi? Conta para nós um Então, pouco. então, por conta da pandemia, foi uma imersão muito grande, né, nesse lado sentimental, nessa esfera, né? Eu tive que não tive outra escolha, na real. Não podia sair para fora. Eu tive que entrar para dentro mesmo. Então foi muito intensa. Era muita alegria e muito pesar, eu diria, na mesma proporção, assim, durante a gestação inteira. Eu ia dos céus ao inferno no mesmo dia, não, né? Mas era muito intenso mesmo. Muita coisa emocional sendo trabalhada, muito resgate do passado, muitas coisas minhas que estavam aflorando, lugares meus novos que eu estava descobrindo que eu nem sabia que podiam existir. Então, realmente foi muito intenso. Eu acho que a pandemia teve essa participação no sentido de que eu não tinha como ir para fora mesmo. Eu precisava entrar bem dentro mesmo para sofrer essa transformação. Então foi isso, bem forte as emoções. Sim. Sim, daí como eu costumo atender as gestantes, né? Tu fez a terapia floral, tu e o Serginho, né? Porque o Serginho, nossa, Sim. ele super gostou, assim, sempre queria tomar floral quando eu ia aí, eu perguntava, tu vai querer também? Eu quero, né? Até hoje ele fala das tuas cartas mágicas, né? Porque a gente tira. E é perfeita, perfeita. Eu lembro que eu aguardava muito os nossos encontros para as novas receitas de floral, porque aquela sessão ali não era só pelo floral, que também era toda a alquimia, toda a magia, né, poderosa que tem ali. Mas o próprio encontro, quando a gente tirava as cartas, quando a gente tinha aquela conversa, era muito revelador, porque às vezes revelavam coisas que a gente não estava tendo muita clareza do que a gente estava sentindo de verdade, sabe? Então até hoje ele fica com esse impacto de, não, aquelas cartas que vinha todo o conselho ali já, né, para tu ir trabalhando ao longo da jornada do floral. Maravilhoso. É, isso que a Marina está falando é do sistema oracular dos florais, né? Porque tem a forma que é indicado por repertório, onde ela fala como está se sentindo, o que está precisando, e eu faço as indicações, e tem a forma oracular. Então, nos atendimentos, a gente falava sobre as questões físicas, emocionais da gestação, né? A gente falava sobre os cuidados que tu poderia tomar, alimentação, essas coisas de conforto e tal, e de orientações. E tinha essa parte do oráculo, que eram as mensagens que vinham através da própria intuição de vocês. Vocês iam lá com as cartas dos florais, escolhiam, e aí traziam uma leitura, né? Essas flores traziam uma leitura, e é isso, ela trazia algo que vinha do inconsciente através do oráculo. E aí isso também é uma coisa que sempre o pessoal gosta muito, que, nossa, faz muito sentido. Ou realmente eu estava precisando disso, né? E ali tu começa a trabalhar a consciência naquele sentido, né? Vamos olhar para isso, né? Então, que atitude pode ser tomada para melhorar essa situação, né? E daí vinha os florais para reforçar o que foi falado durante a reunião, né? E foi possibilitando a ideia disso é trazer um equilíbrio emocional, apesar de tantas mudanças, tantas transformações, né? Proporcionar isso. Sim, com certeza eu senti muito isso, porque
na intensidade que foi, se não fossem os florais, eu não sei o que teria sido, porque era tudo isso muito, muito intenso, mas dentro, sabe? Eu consegui manter aquilo sob o meu. Não me sentia perdendo o controle ou pirando. Não que seja ruim, também faz parte, em alguns momentos houve a necessidade, inclusive, mas numa constante, assim, eu senti que os florais me seguravam muito nessas ondas emocionais que teve durante a gestação, sabe? Na oscilação, né? E nas carências que vem também. Sim, com certeza. E aí, vamos falar sobre o parto, né? A gestação foi tranquila, tu passou bem, não teve nenhuma intercorrência, deu ali uma pré-diabetes, né? Bem no Ontem, finalzinho, no finalzinho, deu uma leve alteração, mas não evoluiu para nada, tu não precisou tomar medicação, né? A gente também usou florais para dar uma controlada nisso, né? Mas de qualquer forma, o Ícaro cresceu bastante. sim. Um bebê bem grande. Sim. E aí, então, vamos falar aqui para o pessoal como é que tu iniciou teu trabalho de parto, né? Como é que tu começou a sentir contrações dias antes, tu sentia algumas cólicazinhas, tu perdeu o tampão, tu teve essas coisas ou não? Foi num dia que começou a ter tudo. Olha, cólica assim de treinamento, eu tive algumas e foi por um bom tempo até, uns bons meses, inclusive antes do parto, e conforme foi aproximando a data, ficava cada vez mais regularzinha, né? Mas não era nada muito, muito preocupante, era coisas bem, bem lidáveis, assim. Eu acordei domingo de manhã com a minha bolsa rompendo, e eu não tinha tido nenhum sinal antes disso, nenhum mesmo, tava até já, tava fechando 41 semanas, né? E já tava cansada. E não tinha nem previsão, achei até que a gente podia acabar chegando nas 42. Mas aí acordei domingo de manhã com a bolsa rompendo. E ao longo do dia fui perdendo um pouco de tampão, mas sem muita contração, sem nada. O domingo foi bem tranquilo, bem tranquilo. Tanto que tu chegou aqui em casa, eu acho, mas a gente foi conversando, né, ao longo do dia, eu fui te mandando, a gente foi se mantendo em contato, te passando tudo o que estava acontecendo, mas estava tudo muito de boa. E tu foi deixando, né, nos Deixa passou as orientações. eu falar uma coisa aqui para o pessoal. Então, quando a bolsa rompe e a mulher ainda não está sentindo dor, nós temos um tempo para esperar isso acontecer, porque o líquido ele vai se repondo. Eu oriento que ela tome bastante água, né? E descanse o máximo possível para ou dê uma caminhada, se não quer dormir, e descanse, porque pode demorar para iniciar o trabalho de parto. Então, a recomendação que eu dei para ela é o seguinte: fica se comunicando comigo, me fala se sair sangue, uh, observa a cor do líquido, vai me passando todas as informações e vai descansando, a gente vai se comunicando. Então, durante esse dia, das 8 da manhã, que rompeu a bolsa dela, até de tarde, perto da noite, e aí, como é que tá? Ela me mandava alguma notícia, tá tudo bem, ainda não tô sentindo dor. Então, eu disse, vamos esperar e mais à noite, 8, 9 horas da noite, eu vou para aí. E aí a gente vai começar com um processo de indução natural, com florais, com as homeopatias. E como eu e a Marina somos fardadas no time, né? A gente também tem dentro da nossa tradição, dentro da tradição das parteiras, a toma do sacramento, né? Que a gente usufrui disso, que ele ajuda muito a desencadear o parto e a tirar dessa estagnação, né? Então, eu combinei com ela que à noite a gente ia começar esse processo e abrir esse trabalho espiritual oficialmente, né? E assim foi, né, Marina? A gente se comunicou e eu cheguei à noite para a gente começar. Aí, como é que a gente conversou um pouquinho, eu fiz o exame para ver se o bebê estava bem, né? Não fiz exame de toque, porque ela não estava com contração, nada disso, só os BCFs do bebê.
E aí a gente decidiu abrir o trabalho. Aí vou deixar para te contar como é que foi. Sim. É, tu chegou, eu tava bem tranquila, não tava sentindo quase nada, bem tranquila, mas tu chegou, já veio com as tuas gotinhas mágicas, já, a gente já sentou ali, abriu, né, o nosso trabalho, começou a cantar um rez, tomou o daime. E eu não sei, acho que foi uns 40 minutos depois, uma hora, eu acho, depois que a gente iniciou, que a coisa já tava engrenando, né, já começou a ficar forte pra mim. Eu mais ou menos depois nesse meio tempo eu fiz uma limpeza, né? Senti necessidade de ir no banheiro, de fazer. E depois disso foi muito forte. As contrações começaram a vir numa força muito grande, já com um espaçamento muito curto. Então foi muito do 8 ao 80, assim, muito rápido. E aí a coisa pegou, né? E aí começa eu já começo a me embaralhar os momentos. Eu tenho flashes de situações um pouco ordenadas, assim. A coisa foi muito intensa mesmo, muito intensa. Me entreguei para aquele momento ali. Me Foi. larguei nas mãos de vocês. Sim. Então, aí as contrações engrenaram, pegaram num ritmo bom e o trabalho de parto foi evoluindo muito bem, né? E claro, quando o trabalho de parto evolui, que a mulher entra num processo de trabalho ativo, ela começa a ficar muito introspectiva, né? E perde a noção do tempo. Então, a questão do tempo já não era uma coisa palpável, né? A gente usou o banho de imersão com o que é uma coisa que ajuda um pouco na dor, né? Ah, divino, foi maravilhoso. Não totalmente, mas dá um alívio, né? E a gente tinha a Gabi Doula de assistente e a nossa irmã Aline, que Que também hoje é parceiro. É. a Aline é uma aprendiz de doula, né? E aí elas chegaram na madrugada para ajudar no parto, com as massagens, com os cuidados, tudo, porque o plano era ser o parto domiciliar. E esse foi o nosso plano. Sim. E aí, então, o trabalho de parto foi evoluindo. A Marina dilatou super bem. Só que ali perto no final da madrugada, tu começou a sentir vontade de fazer força, né? Começou a sentir Sim, vontade de muita vontade de fazer força, sim. isso, então, bom, tava tudo bem. A gente achou que o Ícaro realmente estava chegando, né? Só que através do exame de toque que dava para ver que ele estava alto, ele não tinha descido e a tua dilatação estava bem boa, mas ele não desceu. E nisso a E gente essa era bem essa a minha sensação. Eu lembro de ter lido muitos relatos de parto durante a gestação para me ambientar com o que estava me esperando, né? E eu lembro de muitas mulheres descreverem a sensação do nenê escorregando na bacia, né? Descendo. E eu em nenhum momento senti isso. Ele realmente ficou ali e dali não passou. isso. Então eu observei que aquela dilatação dela, que eram uns 8 centímetros, mais ou menos, né, aproximadamente. E a altura do bebê passou algumas horas, não se alterou, né? E ainda aquela vontade de fazer força. E quando a mulher faz força antes da hora, não é bom, porque fadiga muito, pode inchar o colo do útero, então, a posição dele, além dele ter sido um bebê maior, proporcionalmente à tua pelve, né? Ele não avançava, ele estava numa posição ali que ele estava pressionando muito a tua parte, as costas ali, e tu sentia vontade de fazer força, mas não era o momento, né? E mais ali para o final, então amanheceu e começou aquele clima pesar, né? Aquela Sim, Então, assim, o ambiente começou a ficar pesado. A gente via que não tinha avanço, né? Começou a entrar sim. assim, de mais dificuldades em geral, assim, energética. Sim, eu tava exausta já, eu não tava conseguindo me manter de pé, aquilo era. Já, eu lembro que
quando tu me pediu pra fazer o último toque, eu lembro de ficar muito magoada com aquilo, assim, de tipo, não, por favor, eu não aguento mais, sabe? Eu tava muito exausta já, muito exausta. E naquele momento eu percebi também que tinha acabado o nosso tempo ali, sabe? Porque assim, como tu sentiu, né? A gente não se falou sobre isso, Não, em mas nenhum momento, sim. eu também senti que, tipo, bah, aqui não dá mais, sabe? Então, pesou esse clima, não estava fluindo. Então, bom, a melhor coisa que a gente faz é ir para o plano B, que era ir lá para o Hospital Conceição, né, que é uma referência de parto humanizado. Então, vamos para o plano B e não vamos nos alongar muito aqui, porque já observamos que já passou um bom tempo sem essa evolução e a gente quer que ocorra tudo bem, que não tenha complicações, então a gente vai se encaminhar, né, para o hospital. Aí foi que eu acompanhei vocês até lá, né? Ou Sim, tu vocês, nos levou. eu levei vocês, né? Uhum. Isso. Aí a gente, acho que vocês chegaram como 9:30 da manhã, se não me engano, 9 horas. Isso, uhum, por aí. Por aí. Então, a tua bolsa estourou às 8 horas da manhã, né? De domingo. E 24 horas depois, estava indo para o hospital, né? Sim. Mas tudo se encaminhando ainda para um parto normal, né? Sim, sim. A Tudo gente ainda não dentro. tinha descartado a possibilidade. E lá no hospital eu ainda fui tratada como um caso para parto normal. Ainda fiquei um bom tempo em trabalho de parto mesmo. Sim. E aí, Marina, tu Hum. tomou anestesia, né? De parto. Sim, quando eu cheguei, eu não tinha condições nem de pensar. E aí eu pedi para as enfermeiras me ajudarem. Eu precisava dormir, precisava repousar por uns momentos para poder recobrar força. E aí me deram anestesia e eu consegui dormir. Não sei, eu acredito que tenha sido por 1 hora, 2 no máximo, talvez até mais do que tenha sido de fato. E aí, quando eu acordei, as minhas contrações já estavam mais fracas, eu já não sentia elas com tanta força, apesar de estarem me incomodando bastante ainda, né? Uhum. E tu lembra que horas tu tomou anestesia? Tu lembra mais ou menos isso? Olha, eu acho que foi um pouco depois que eu cheguei no hospital, porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei pedindo, né? Eu cheguei, olha, eu tô muito cansada, eu tô tantas horas já nessa função, eu preciso dormir. Então, acho que foi bem logo em seguida eu cheguei, deve ter sido umas 10 e pouco da manhã. Sim, e tu falou que tu estava vindo do parto domiciliar ou não? Não me lembro disso. Não, acho que do parto domiciliar eu não falei. Eu falei que eu tava em trabalho de parto já em casa quase um dia inteiro, assim, né? Sim, sim, Meio-dia. sim. Aí tu tomou anestesia e as contrações, tu daí depois que as tuas contrações ficaram fracas, tu teve a indução de ocitocina, foi isso? Sim, tiveram que me. Como é que se diz? E a ocitocina. Isso. Sim. E aí o Serginho lá contigo, te dando todo o Sempre. apoio. Aham, sim. A gente estava bem no auge da pandemia, mas o pai podia ficar presente durante o trabalho de parto lá. Foi tudo bem tranquilo, graças a Deus. Sim. E lá também tu teve um bom acolhimento, né? Sim, olha, foi uma experiência muito boa. Claro, assim, sempre tem uma coisa ou outra. Por exemplo, a pessoa que me recebeu, eu acho que ela foi um pouco ríspida comigo naquele momento. Acho que ela abusou um pouco do poder que ela tinha, mas foi um caso muito pequeno, muito exclusivo, assim, do restante do que eu recebi lá na minha passagem, sabe? Sim. Mas fora isso, foi tudo muito tranquilo. As pessoas foram muito atenciosas comigo. Uhum. Não tenho muito do que reclamar, não. Sim. E aí depois que tu tomou anestesia, né? Aí as tuas contrações ficaram fracas, aí começou a induzir com ocitocina. Aí, quanto tempo tu ficou nessa indução com ocitocina?
Eles me aplicaram a ocitocina ali. Tu diz quanto tempo ficaram me aplicando mesmo ela? Ou quanto tempo ainda durou o trabalho? É porque depois que tu toma anestesia, né? Tu deve ter recebido a ocitocina pela veia, Isso, aham. né? E Oh, aí as olha, não sei. contrações voltaram. Aí as contrações Isso, voltaram, né? isso, aham. Aí tu ficou. Tu tem noção de quanto tempo tu ficou com aquelas contrações fortes ali? Então, o Ícaro ele foi nascer, era quase 6 horas da tarde. Então, desde o preparo, quando eu consegui convencer a equipe de que ele não ia nascer de normal, eu acho que devia ser umas 4 e pouco da tarde que eu. Quase 5 horas que eu entrei pra ala cirúrgica mesmo. Sim, mas assim, tu 4, 5 horas tu tinha tomado a anestesia pelo meio-dia, né? Aí ficou induzindo Sim, ocitocina até 4, 5 horas, mas tu quer dizer que nesse horário foi o horário que tu começou a sinalizar para a equipe, não dilatei mais nada. não, eu já tinha comentado com eles desde o momento que eu cheguei, desde o momento que eu botei meus pés lá, eu virei pra enfermeira e falei, olha, tá igual, o quadro não avançou em nenhum momento, tá igual. E continuaram me enrolando, assim, sabe? Ah, não, tudo bem, vamos mais um pouquinho, tu é capaz, aquela coisa. Tudo bem, foi indo. Só que aí chegou no limite do limite, né? Que foi aí que eu tive que me posicionar mesmo. Aí eles viram que a coisa que eu tava falando sério, que eles precisavam se mexer, precisavam lá falar com a chefe do plantão. Mas até Sim, aí eles não tinham se mexido muito. sim, mas tipo, demorou algumas horas que tu começou a pedir até te encaminharem para cesárea, foi? Sim, quando eles me confirmaram, só para tu ter uma noção, quando eles me confirmaram que tá ok, a gente vai fazer uma cesárea, então até eu ir para a cesárea de fato, eles me deixaram 1 hora esperando. Então, antes deles me levarem meu pedido a sério, foi todo aquele tempo, porque desde que eu cheguei, eu falei: olha, não vai ser de normal. Eu já entendi, o neném tá aqui entalado, porque era essa sensação que eu tinha, que ele estava entalado. E aí quiseram ver, e aí depois quando eu acordei e comecei a receber ocitocina, eu disse que eu não queria, no sentido, sabe? Não acho que vai. Mas aí me convenceram de que podia ir, sabe? Entende? E aí foi todo esse tempo até ali pelas umas 4 e pouco da tarde eles levarem meu pedido a sério. Entendi. Mas, em geral, assim, o Ícaro, ele não teve nenhuma alteração nesse período, né? Ele ficou bem no processo. Foi. Em nenhum momento. Por isso que estavam tentando me convencer a continuar, porque eles não tinham nenhum sinal de que ele tava mal ali, ou de que tinha algum problema com ele relacionado aos batimentos, né? A única questão era que ele não desceu na pelve. Isso, exatamente. Não desceu. Desceu. Tu chegou a dilatar tudo? Então, quando eu cheguei na recepção, né, que me fizeram um exame para poder me encaminhar, a médica, a enfermeira que me atendeu, ela, acho que é médica, porque só médico pode dar o toque, né? Não sei. A enfermeira Ela também pode. Ela me disse que eu já estava com 9 de dilatação, uma coisa assim. Então eu acho que é que eu não me lembro as informações, sabe? A gente, né, tá lá na Partolândia. Mas eu tenho quase certeza de que me disseram assim que eu cheguei a uma dilatação total, ou quase total. sim, sim. Sim, então se tu chegou, né? Porque o que eu tinha avaliado em casa era 8, né? Uhum. Passou mais um tempo, tomou anestesia lá, chegou no hospital e estava 9. Então, assim, provavelmente a dilatação tu completou, né? Sim. Teve Uhum. anestesia e tudo mais, provavelmente a dilatação tu completou. Mas o bebê não desceu, né? Ele não desceu. E, enfim, provavelmente por um posicionamento dele, não necessariamente porque ele era um bebê grande. Porque um bebê Sim.
Já vi muitos bebês com mais de 4 quilos nascerem de parto normal, de mulheres pequenas, até menores que tu. Não é essa a questão, mas era realmente uma desproporção ali com o tamanho dele, com a tua pelve, com que ele não descia, ou com a posição que a cabeça dele estava, que não favorecia essa descida. Não necessariamente o tamanho dele, nem a tua pelve, mas Sim. a cabeça Uhum. não favorecia, né? E aí, então, era essa percepção que tu tinha que aqui a gente só vai tentar, mas não sinto que avança, não sinto o bebê descendo, Sim. não sinto essa percepção de descida. E então, assim, tu começou a realmente desejar que o parto se encerrasse por via cirúrgica, né? Sim. 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 Era o melhor que eu tinha ali naquele momento, com a força que eu tinha disponível. Eu já não tinha condições de batalhar por aquele parto normal. Eu tava exausta, era quase um dia e meio já, né? Sim, É muito exaustivo. sim. E aí, assim, quando tu foi para cesárea, né? Qual foi a tua sensação, assim? Foi de alívio? Como é que foi, assim? Ou qual foi a tua percepção naquele momento? Assim, tu foi para mesa? Ai, Ju, o que eu vou te falar? Assim, ó, eu planejei muito um parto em casa, eu acreditei muito que eu ia ter esse parto em casa. Tu sabe, né? A gente tava ali construindo ele mês a mês. E eu depositei muitas das minhas projeções naquilo da vida perfeita, da família perfeita, do parto perfeito, das coisas que eu queria que fossem perfeitas. E só que a gente se preparou muito para todas as possibilidades. Tu sempre me deixou muito atento para todos os caminhos. Não, por mais que eu tivesse essa projeção em mim, tu sempre abriu os meus olhos e me mostrou todas as possibilidades que existem. Então, eu sabia o que podia acontecer. Eu tava num lugar onde tava tranquila, sabe? Tu me deixou bem tranquila no meu lugar. Mas eu não me preparei seriamente uma cesárea. Só que por tu ter me dado todo esse background, né, que a gente fala, da cesárea, eu consegui focar o meu pensamento no meu propósito, que era ter meu filho comigo ali no final daquele processo todo. E foi muito que tu me falou, eu acho, de um relato que tu me contou, de uma comadre tua que tinha ido para o hospital e que lá ela tinha, né, se aberto só para as coisas boas e que as coisas boas aconteceram com ela. Então foi isso que eu me firmei, assim, de eu vou focar no que é principal aqui, que é ter o meu filho, que é tudo dar certo, que é esse desconforto se encerrar e a gente passar para o próximo capítulo. Então, foi tranquilo, sabe? Deu tudo errado, entre aspas, mas estava tudo certo, então foi de boa. Sim, sim. Naquele momento foi de alívio, né? Naquele momento, Sim, muito alívio. isso. E aí ele nasceu bem, né? Não teve nenhuma complicação. E engraçado que ele estava muito encaixado na bacia. Eles tiveram que tirar o Ícaro com um fórceps da minha bacia, de tão encaixado que ele estava. Ou seja, a gente estava no caminho ali, mas, né, não, realmente não. Sim. Mas é isso. Ela pode estar encaixada, mas de uma forma com maior da cabeça, e a pessoa que está encaixada não gira, né? Sim, porque era meio que isso, ele estava travado ali, né? Tiveram que. Isso, isso. Então, são detalhes, né? Que acontecem que a gente não tem como controlar muito essas coisas, e é a história de cada um, né? E é um resgate, como tu disse, foi um sucesso no fim das contas, né? Que ele nasceu bem, tu também, né? Se recuperou dessa cesárea, desse processo, e ele veio e mamou, né? Graças a Deus, a amamentação aconteceu bem, teve ali as pequenas dificuldades no início, né? Que foi, Sim, sim, teve bastante sim.
Sim, tu me livrou de uma, porque quando eu tava começando a ficar mal, eu não, tava, não sabia que eu precisava tirar o leite, não tinha esse conhecimento, não tinha entendido isso ainda. E quando a gente podia ter acabado evoluindo para uma coisa mais séria, né? Uma febre, uma em decorrência disso, tu foi lá e me salvou, Ju. Me ajudou a lidar com aquela situação muito Sim, tranquilamente. a fazer a massagem, a tirar o leite, né? Assim, na verdade, nas nossas reuniões, eu te falei sobre essa situação. Só que são muitas informações, é muita coisa. Então, são coisas que. Muita coisa, né? Para lembrar na hora. E o leite vai descendo e aquele peito vai inchando. Então, como eu sempre faço, fico disponível para visita pós-parto quando vocês chegam do hospital, né? E aí fui lá ver e estava nesse processo de apojadura, te mostrei como é que dava o leite, te ajudei a ordenhar, né? A pedra já estava boa, tá? A gente só revisou, né? E aí a amamentação foi fluindo bem, né? Mas tem isso também, né, Marina? Ficou a frustração, ficou a sensação, né? Pode falar sobre isso também, do teu sentimento disso. É isso, né? A gente se planeja tanto para uma coisa ser do jeito que a gente quer, e aí eu fiquei ruminando aquilo um pouquinho, né? Não tem muito como não. Mas hoje, assim, né, passado, que nem eu te falei, ele tá com um ano agora, passou um ano, e eu fui ter esse estalo hoje, assim, de que realmente foi uma quebra da minha romantização da situação. Eu precisava daquilo para amadurecer, eu precisava encarar uma parte menos doce para entender que é só o jeito que eu tô olhando pra coisa, né? Olha só, um ano depois eu tô aqui com meu filho na minha casa, bem tranquila, bem feliz. Que diferença faz, né? O jeito que ele veio, se foi assim, se foi assado. Claro que é importante a gente estar no controle de construir as coisas do jeito que a gente sonha, porque é importante. Ter um parto em casa é maravilhoso, uma benção. Mas se foi do jeito que foi, né? Que bom que foi. Hoje eu consigo ter essa visão, mas na época, né, eu levei um ano para digerir isso dessa forma. Em alguns momentos a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Tu me fez uma visita já faz um tempo, a última vez. A gente conversou, tu me deu espaço pra gente poder falar sobre isso. E aos poucos a gente vai amadurecendo isso, mas faz parte, né? Se frustrar com aquilo que a gente queria que tivesse sido de um jeito e não foi. Eu, por exemplo, quando ele nasceu, como eu te falei, eu não estava esperando cesárea, né? Eu sabia da possibilidade, mas eu não estava considerando ela. Então a gente não se preparou de verdade para uma cesárea, tanto que eu não tinha uma bolsa decente, realmente decente, bem montada para ir para o hospital. E lá, quando aconteceu o parto, a gente teve as situações ali logo em seguida que ele nasceu, que uma coisa que eu prezava muito era aquela golden hour, né, de tu ficar uma hora com o bebê ali contigo, vocês se conhecendo. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque eu e meu marido, a gente não se posicionou, a gente não conversou e discutiu a fundo essa possibilidade. Tu nos deu todas as ferramentas, né? A gente que preferiu, vamos ignorar essa parte, porque não é isso que combina com. Então, isso foi uma outra coisa que depois me deixou ressentida, me deixou culpada, assim, de não ter conseguido essa hora mágica, né, que a gente tem com o bebê, que é super importante. Mas ao longo desse um ano eu tive muito tempo para poder maturar isso e aceitar e ficar tranquila, que isso não me faz menos mãe, que isso não é um problema, que não é porque eu tive cesárea, que não foi um parto, sabe? Todas essas coisas que a gente tem que lidar, porque tem muito isso. Eu acho que hoje a nossa bolha, ela cria essa necessidade de, se eu não for assim, perfeita, no chão da minha casa, tendo meu filho com, né, do jeito mais, sei lá, né, essa coisa que a gente preza do natural. Então não vai ser bom, não é legal, não sou menos mãe. Nada, sabe? Tudo é como tem que ser. Não é porque eu tive uma história assim que me torna menos digna de ter dito, eu pari, eu fiz, eu sou, sabe? Foi difícil até entender isso, foi muito processo. Sim. O teu som acho que desconectou. Vê o que houve Ah, aí no teu microfone.
Tá Alô? funcionando? Não Funcionando? sei Ah, por que que baixou. vou tirar o microfone. Tira o fone e fala. Melhorou? Tu tirou, Tirei. mas tu desconectou o negocinho da... Uhum. Tá. Coloca de novo pra ver, eu acho que tá dando mal o contato. E agora? Não, eu não tenho um... Tá. E Mas a agora? gente... Não, de Não? alguma forma ele desconectou, mas assim, dá pra te ouvir, mas bem baixinho, tá? A gente... Gente, fica melhor então. É, mas só pra gente completar. De qualquer forma, a pessoa que quer um parto normal, natural, pode ser hospitalar ou domiciliar, ela precisa desejar e precisa se focar. Não Sim. adianta, não adianta tu também ficar focado, se preparar para um parto domiciliar ou para um parto normal e ficar focada na cesárea. Não combina. Por mais que às vezes, depois que acontece, a gente percebe, a gente só precisa olhar para a situação, né? Olhar para todas as possibilidades. A frustração é inevitável. É inevitável. Porque senão, porque se tu fica muito, eu tenho que me focar na cesárea porque talvez eu tenha uma cesárea. Tu não, tu vai passar pelos desafios do parto e vai querer desistir logo, né? Sim. Vai desistir muito rápido. Tu não vai enfrentar aquilo, porque tu não deseja muito. Porque, tanto faz, né? E se tu for ver bem, tu teve um parto. O bebê ele só Sim. nasceu por cima. Mas tu passou, tua bolsa estourou, tu passou horas em trabalho de parto, tu dilatou tudo, tu fez anestesia de parto, sabe? Tudo aconteceu. Tudo Foi aconteceu. O vários. bebê tava, sabe? Então, assim, ele só precisou nascer para ser mais seguro para ti, para ele, por causa do teu desejo naquele momento também, que era importante para ti naquele momento ser acolhida dessa forma, sabe? Mas assim, é impossível não desejar, não planejar. Porque assim, futuramente, se tu engravidar de novo, eu te pergunto, tu faria tudo de novo ou não? Tu já ia te rendida para uma cesárea? Não, jamais. Não, eu faria tudo de novo, mas faria um pouquinho diferente algumas coisas, com certeza. Sim. Talvez assim, tu fica revisando e vê, me acomodei nessa parte, me acomodei na outra, né? Com certeza. Então tem que desejar, tem que querer. E isso, tu enfrentou tudo isso, tu pariu, de forma, essa coisa que falam, ai, não sou menos mãe por causa disso, isso aí é minhoca, minhoca. Isso não, como é que se diz, não valida o que é ser mãe, a via de Sim, parto. com Isso não certeza. valida, né? E é normal a gente se sentir mal de não ter realizado esse sonho, né? Ó, aqui a Sinara também enfrentou um baita trabalho de parto, com uma pressão alta ainda, a pressão dela estourando, e para ela era mais seguro realmente ter o parto normal, né? Tanto é que a cesárea dela complicou por causa da pressão alta, né? E ela precisou também fazer a cesárea, não, dilatou tudo praticamente. Tem uma história que, se ela quiser vir contar aqui, é muito legal de compartilhar também. E ela também, né? A gente conversou, eu dou muito espaço, né, para vocês falarem sobre o que vocês estão sentindo e validar o que vocês estão sentindo e não se sentir mal por estar se sentindo mal, né, por não ter conseguido realizar esse parto ideal. Mas é isso. Faz parte esses sentimentos e, como a gente conversou já, não deixa de ser um resgate ancestral aí também,
de uma possibilidade de vida, né? Uma possibilidade de vida. Tá elaborando ainda. Olha, eu te digo, Sinara, te digo que nossa, eu acho que até hoje eu tô elaborando meu parto, meu filho tem 16 anos. Que também não foi o parto que eu queria, que também teve questões que me deixaram frustradas, né? Mas acho que é difícil também a gente ter um parto que satisfaça 100% das nossas expectativas, né? Sempre vai ter alguma coisinha, talvez, ou É, outra que. se satisfez, no pós-parto a gente cai do cavalo às vezes. Porque daí não era o bebê ideal, como a gente imaginou, ou não foi a Sim, amamentação ideal, como a gente imaginou, né? sim, Assim, a gente tem que lidar com o que é, né? né? É a realidade. Dar o nosso Sim. melhor nas situações, né? Com o que é. E então, assim, eu sempre sou muito aberta, né? Conversei com a Marina, sempre no pós-parto, com a Si também, de vocês falarem tudo, de vocês falarem se não gostaram, né, de alguma questão na parte do atendimento, né? Por exemplo, tu teve o parto em casa, de certa forma, não nasceu em casa, mas tu Sim. vivenciou o cuidado que a gente faz em casa, os rituais que a gente tem, os nossos sacramentos, né? Então, assim, tu pôde vivenciar isso também, né? Não da forma exatamente como tu queria, mas tu vivenciou, tu sentiu tudo que tinha para sentir, né? E foi acolhida ali no teu momento que tu sentiu que não podia mais continuar, né? Então, olhando assim, dá um calorzinho no coração. Não quer dizer que tu ficou super feliz com esse desfecho. Tudo bem? Não é Sim, obrigada. sim. Não, mas eu jamais me senti só, me senti muito acolhida, muito amparada o tempo todo. O caminho não foi o caminho ideal, mas foi um caminho perfeito, porque tudo deu certo, tudo foi bom para mim, tudo me ensinou alguma coisa, tudo que eu me lembro, que eu tenho elaborado até agora, é só coisa boa, tá? Sim. E nada impede que, num próximo filho que tu venha ter, tu possa vivenciar o parto natural, né? Nada Sim, impede que tu tenha essa experiência, mas assim, saiba que só foi um detalhe, não nasceu pela vagina, só foi um detalhe, né? sim, E sim, esse detalhe é importante, nos toca como mulher, né? Nos toca como pessoa que idealizou algo para si, desejou algo para si, né? E não conseguiu. Mas é importante tu validar a tua história, né? Validar que esse lado positivo, né, de tudo isso. E um grande abraço, assim, forte, né? Muito amor, assim, muita atenção, né? Gratidão aí pela troca que você fez aqui contando. eu que As... agradeço, Jesus, só tenho a te agradecer, assim, tu foi um anjo nessa gestação, todos os momentos em que tem que desligar já. Não, Tá fala bom, então mais alto, fala mais alto. só te agradecer, Ju. Tu foi um anjo nessa gestação pra nós, pra mim, pra minha família. Te ter ao nosso lado nessa jornada foi fundamental mesmo. Tu foi uma guia pra nós. E, bom, não tenho nem o que te dizer. Tu é mágica. E só gratidão mesmo por mim, pelo Ícaro, pelo Sérgio, por todo mundo. Obrigada por estar ao meu lado. E eu com certeza vou te querer de novo se, né, qualquer coisinha aí. A gente tá juntos. Muito obrigada pelo espaço, muito. Me deixar falar, contar Sim, minha história, é muito importante pra mim. gratidão pelo carinho, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço,
Então eu procuro dar meu melhor sempre, né? E acolher vocês sempre da forma que vocês merecem. Vocês merecem toda atenção, todo cuidado. Então, essa é a minha missão, meu trabalho, e que me alegra muito, me deixa muito satisfeita também. Né? Uma satisfação muito grande poder também ter meu ganha-pão, né? Meu trabalho, minha profissão, fazendo bem para as pessoas, né? E acompanhando esses nascimentos, eu renasço, eu aprendo muito com vocês. Muito, muito, muito. O que eu aprendi na teoria é 10% do que eu aprendo na prática acompanhando. Então, gratidão por deixar esse relato, né? Tu gostaria de falar alguma coisa antes de encerrar Não, tô... do pós-parto, de alguma coisa assim? Já cheguei. Não, foi, acho que a gente passou por tudo, foi me satisfeza. Tá bom. Vou agradecer mesmo, Ju. Obrigada, obrigada de novo, de coração. Então tá, obrigada pelo relato. Tchau, Marina. Beijo pro Ícaro, pro Serginho. Tchauzinho.